Irmãos, o pastor Dalmo começou semana passada a falar sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses e nós colocamos o tema de uma igreja modelo. E essa igreja, surpreendentemente, no capítulo 1, no versículo de número 7, você pode ver aí que Paulo fala que a igreja se tornou modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, capítulo 1, versículo 7. E a igreja dos Tessalonicenses, seu modelo, é surpreendente. Surpreendente. Por quê? Porque a estada de Paulo naquela igreja foi um tempo muito exíguo, muito pequeno. E Paulo teve que sair corrido da cidade, entre aspas, porque se você for em Atos 17, você vê que Paulo fundou a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem. Só que houve um motim na cidade de Tessalônica, eles contrataram uma turba de arruaceiros e eles rechaçaram profundamente o apóstolo Paulo, que por providência de Deus não estava na casa da pessoa que o hospedou. E se você ler lá em Atos 17, você vai ver que essa turma, esses mercenários, essa gente à toa que eles contrataram, eles foram à casa desse rapaz que se chama Jasson, eles retiraram o sujeito da casa dele e deram uma surra nele, irmãos. Para você ver como no início da igreja, a igreja era perseguida. O apóstolo Paulo não estava, graças a Deus ele não estava. Mas mesmo assim eles usaram de muita violência. E Paulo então foi conduzido para fora da cidade, dizendo assim, olha, vai embora daqui, porque se os judeus e essa turba que eles contrataram pegarem você, você será morto. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele sai de Tessalônica contrariado. Depois você lê lá a história dessa igreja. E Paulo permaneceu muito pouco tempo naquela igreja. Por isso que eu digo a vocês que quando ele escreve essa carta de Corinto, porque quando Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, ele estava em Corinto, preocupado com a igreja de Tessalônica, capital da Macedônia, uma grande cidade, importante cidade. E ele sabe que ele permaneceu pouco tempo lá. E ele vai embora de Tessalônica preocupado, deixa em Tessalônica Silas e Timóteo. Mas depois ele manda um recado para os dois, isso tudo está lá em Atos dos Apóstolos, para que eles vão ter com eles, porque Paulo vai para Bereia e depois para Atenas. E Paulo então, quando chega em Corinto, ele chama Timóteo e chama Silas, e ele fica preocupado com a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque ele ficou muito pouco tempo lá. Era muito improvável aos olhos dos homens que aquela igreja florescesse por conta própria. Mas para a alegria de Paulo, no capítulo 3, nós vamos chegar lá depois da primeira carta aos Tessalonicenses, ele envia Timóteo de novo para Tessalônica para ter notícia da igreja. O capítulo 3 fala sobre isso. Ele ficou tão preocupado, irmãos, com aquela igreja, que ele envia Timóteo e fala assim, Timóteo, vai para Tessalônica, vê como estão os irmãos, depois você traz notícias deles para mim. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Timóteo vai a Tessalônica e quando ele chega a Tessalônica, ele se surpreende. Ele se surpreende porque aquela igreja tão jovem, com tanta perseguição por parte dos judeus, numa cultura greco-romana tão idólatra, com convertidos de Roma, convertidos gregos, convertidos judeus. Aquela igreja, irmãos, que não teve uma liderança por muito tempo, igual teve a igreja de Corinto, igual teve a igreja de Éfeso, na terceira viagem de Paulo. Quando Timóteo chega, irmãos, em Tessalônica, ele se surpreende, porque ele só tem boas notícias, o pessoal está firme na fé, a igreja está vibrante. A igreja, irmãos, ela caminha a despeito de todas as lutas e provações e perseguições. É claro que essa igreja não é perfeita. Mas de repente Timóteo fica por um tempo lá e recebe algumas informações dessa igreja, de problemas dessa igreja. Por quê, pastor? Porque a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, uma igreja modelo não é uma igreja perfeita. A gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. A gente busca uma igreja perfeita. Não existe, meus irmãos.
Eu tenho recebido no meu gabinete muitas pessoas, quando vai chegando a festa dos frutos, o pastor tem a alegria de se reunir com as pessoas que estão vindo para a IPVO. E é cada história, irmãos, que eu ouço, que eu fico maravilhado. As pessoas vêm e me contam como, não é, Deus tem falado ao coração delas, como o ensino tem mudado a vida delas. E elas ficam assim encantadas com a igreja. E todas as vezes que alguém chega no meu gabinete encantado com a IPVO, eu fico desencantado. Porque eu temo, irmãos, muito, sabe por quê? Porque as pessoas vêm com muitas expectativas. Elas criam expectativas a respeito da igreja. E quando a gente olha para a igreja de Tessalônica, Paulo escreve a eles, depois que Timóteo volta e narra o que estava acontecendo com a igreja, Paulo então escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, de Corinto. E ele manda alguém levar essa carta lá, para essa carta ser lida, para ele sanar alguns problemas na igreja. Por quê? Porque uma igreja modelo não é uma igreja perfeita. Viu, meus irmãos? Você não procure uma igreja perfeita, que aqui na terra você não vai achar. Mas tem um lugar que você vai achar. Sabe qual é? No céu. No céu você vai achar uma igreja perfeita. Mas enquanto a gente estiver aqui, irmãos, a gente vai enfrentar lutas, problemas, dificuldades. E não é diferente a igreja de Tessalônica. Quando Paulo recebe a notícia de Timóteo, boas notícias, muito mais boas notícias do que ruins. O apóstolo Paulo fica muito alegre, ele fica tão alegre, irmãos, que no capítulo 2, no final do capítulo 2, ele diz que a igreja é a alegria dele. A igreja é a glória dele. Ele fala da importância da igreja para ele, e parece que ele se exulta num êxtase de alegria por causa da igreja. Ele chega a dizer que a igreja é a coroa dele. Está lá no capítulo 2, no final. Mas o apóstolo Paulo também recebe algumas notícias ruins. Por exemplo, tinha gente lá na igreja que estava achando que Jesus ia voltar nos seus dias, tinha parado de trabalhar. Eles acharam que, não é, Jesus estava voltando e abandonaram os seus empregos e começavam a viver às custas dos outros. Aí o apóstolo Paulo falou: olha, se você não trabalha, você não come. Você pode voltar a trabalhar. A igreja tinha problemas. Por exemplo, tinham pessoas que estavam criticando o apóstolo Paulo ter saído rápido de lá. Tinha pessoas na igreja que estavam achando estranho o apóstolo Paulo ter saído e não voltado mais. Mas é porque eles não sabiam daquilo que o apóstolo Paulo tinha da direção de Deus, evangelizando toda a região ali, que hoje é a Grécia, até a cidade de Corinto. Eles não sabiam das lutas de Paulo. Eles não sabiam do desejo que Paulo tinha de retornar à igreja. Ele fala isso no capítulo 2, que o desejo dele era estar com os irmãos, mas ele foi impedido por Satanás. Ele escreve isso na carta. Ele entendeu, irmãos, que alguma coisa estava barrando o caminho dele, ele não pôde retornar, mas ele envia Timóteo para cuidar daquela igreja. E ele escreve uma carta, irmãos, maravilhosa, uma das primeiras cartas escritas pelo punho do apóstolo Paulo, juntamente com a carta aos Gálatas, é a carta aos Tessalonicenses. E uma igreja modelo, irmãos, a gente aprende nessa carta que também é uma igreja que sempre pode melhorar. Não existe uma igreja tão boa que não possa melhorar. E nem um casamento tão bom que não possa melhorar. Não existe uma família tão boa que não possa melhorar. E não existe também uma igreja modelo que não possa melhorar. E é por isso que Paulo escreve a sua primeira carta. Uma igreja modelo, ela sempre pode melhorar. Vimos semana passada com o pastor Dalmo que o capítulo 1, Paulo elenca algumas marcas de uma igreja modelo. Está aí no capítulo 1, você viu com o pastor Dalmo. Paulo, quando escreve essa igreja no capítulo 1, ele diz: olha, eu recebi notícias de vocês e estou feliz porque vocês têm uma fé operante. Vocês têm um amor abnegado. Vocês têm uma viva esperança, e isso é o fruto da regeneração e da verdadeira conversão do Espírito Santo em vocês. É uma igreja, irmãos, que tem as marcas
genuínas, de uma conversão. Veja que essa tríade, o Hernandes chama essa tríade das virtudes cardeais da fé cristã: a fé, a esperança e o amor. Ele fala isso aos coríntios, mas ele começa falando disso aos tessalonicenses. Ele mostra que essa igreja, quando recebeu a palavra no capítulo 1, a Bíblia diz que dessa igreja repercutiu a palavra, versículo 8. E o pastor Dalmo deve ter dito a vocês que a palavra repercutiu aqui significa ressoou como um trovão, como uma trombeta, como uma grande caixa de som. E o texto diz lá no versículo 8 do capítulo 1, que eles receberam a palavra, repercutiram a palavra em toda a Macedônia e em toda a Acaia. Irmãos, uma marca de uma igreja modelo é uma igreja que divulga o evangelho. Cuidado para você não viver para si mesmo, viu, meu querido? Cuidado para você não se apropriar do evangelho e achar que o evangelho é algo só para você. A igreja dos Tessalonicenses, a despeito da sua jovialidade, ela entendeu que ela precisava ser como uma caixa de som. E a mensagem do evangelho precisava ecoar dessa igreja para as regiões da Macedônia e da Acaia, que é a região onde Corinto é a capital. Marcas, irmãos, de uma igreja modelo. Paulo ainda chega a dizer, no finalzinho lá do capítulo de número 1, que essa igreja era uma igreja que abandonou os ídolos para servir ao Deus vivo, com uma viva e exultante esperança. Irmãos, marcas de uma genuína conversão. Os ídolos são abandonados, e agora nós servimos somente a Jesus Cristo. Mas no capítulo 2, irmãos, Paulo introduz um outro tema. Uma igreja modelo é uma igreja que valoriza a sua liderança. Pastor, por que Paulo no capítulo 2, ele fala sobre alguns atributos de uma liderança espiritual? Porque a igreja, irmãos, alguns irmãos da igreja estavam criticando o ministério do apóstolo Paulo. Eu já disse o porquê. Porque ele saiu às pressas da cidade, porque fora perseguido. E ele ainda não tinha retornado à cidade. Então alguns da igreja estavam minando a autoridade de Paulo, dizendo o seguinte: olha, ele nos abandonou. Ele é como todos esses outros pregadores itinerantes, que naquela época tinham muitos, filósofos, que iam de cidade em cidade, pregando as suas filosofias, angariando adeptos, pegando dinheiro do povo e fama e prestígio para entesourarem os seus bolsos. Aquela época, irmãos, estava cheio de pessoas assim. E Paulo não queria que a igreja pensasse que ele era igual. Então o apóstolo Paulo escreve, irmãos, o capítulo 2 de forma magistral. Eu, na minha humilde percepção, eu entendo que o capítulo 2 contém as grandes marcas, os grandes atributos de um líder espiritual. Eu acho que todo pastor consciencioso, todo obreiro, todo líder de ministério, se você está imbuído ou embutido em alguma liderança no ministério, você precisa olhar o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Precisa dar uma olhada em quais atributos Paulo elenca, tomando como exemplo a própria vida. O que ele faz no capítulo 2, irmãos, é uma defesa apaixonada do seu ministério naquela cidade. Para quê, pastor? Para que aquela igreja modelo aprendesse a valorizar uma liderança espiritual. E o apóstolo Paulo então começa a escrever o capítulo 2. O interessante é que o capítulo 2 ele trata de quatro atributos que Paulo elenca de uma liderança bíblica e espiritual na igreja. Pastor, quais são esses atributos? O primeiro deles, versículo 1 e 2, segue comigo. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Veja que Paulo inicia dizendo que o tempo que ele permaneceu lá teve muito fruto, e teve mesmo, uma igreja foi fundada. Verso 2, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta.
Interessante, irmãos, onde Paulo ia, luta o esperava. Paulo, quando foi para Filipos, ele foi linchado em plena rua da cidade. Ele foi colocado num tronco com seus pés e mãos amarrados. Ele foi colocado no fundo de uma masmorra. Ele teve as suas costas todas machucadas com os vergões dos açoites. Tudo isso na cidade de Filipos. Ele enfrentou a fúria daqueles homens e a fúria dos judeus. Mas o texto diz, irmãos, que quando ele se levanta de Filipos, quando o carcereiro então é tomado pela graça de Deus, e ele parte de Filipos, a Bíblia diz que Paulo não desanima, ele continua em frente, e ele vai para Tessalônica, e ele fala isso aqui: eu fui maltratado em Filipos, e vocês sabem disso, mas nós tivemos uma confiança ousada em Deus, para vos anunciar o Evangelho, versículo 2, em meio a muita luta. Pastor, qual o primeiro atributo de uma liderança espiritual? Um amor abnegado. Paulo, irmãos, ele não pensava em si. Paulo pensava no bem da igreja. Paulo pensava no bem dos outros. Paulo não era um homem egoísta. Paulo não era um homem que qualquer coisinha desanimava. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, Paulo sempre avançava para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele mostra isso aqui de forma muito bonita no versículo de número 1 e 2. Em meio a muita luta, abrindo mão até de muitas coisas, eu vos anunciei o Evangelho do Senhor. Irmãos, essa é a primeira grande marca, o primeiro grande atributo de uma liderança espiritual. Eu sempre costumo dizer, se Deus te colocou numa posição de liderança, você precisa ter um amor abnegado. O que é isso, pastor? Um amor que pensa nos outros, às vezes até antes de pensar em você. É aquela história, se Deus te coloca no lugar de liderança, Ele espera que você se preocupe com aqueles que estão debaixo da sua liderança e cuide deles, às vezes mais do que você cuida de você mesmo. O Senhor Jesus foi assim. O Senhor Jesus, quando veio nesse mundo, Ele não buscou a glória pessoal. Ele não buscou fazer aquilo que lhe agradasse. Ele buscou sempre fazer a vontade do Pai. Certa feita, os discípulos chegaram perto de Jesus, está lá em João 4, ao meio-dia, talvez muito quente. Eles foram buscar alimento numa pequena vila em Samaria, e quando eles chegam com o alimento, Jesus está ali entabulando uma conversa com uma mulher, e essa mulher então de repente se levanta e sai, porque ela recebera de Jesus uma declaração maravilhosa. E nesse íntere os discípulos chegam com o alimento e diz: mestre, come, mestre. Jesus olha para os discípulos e diz assim: uma comida eu tenho para comer, é fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra pelo qual Ele me enviou. Erguei os vossos olhos e vede os campos, porque estão brancos, preparados para a ceifa. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus nunca pensava nele. Jesus sempre pensava naquilo que o Pai pensava dele. Jesus sempre buscava fazer a vontade do Pai. Jesus sempre buscava alcançar as pessoas que o Pai lhe havia dado. E esse tipo de amor, irmãos, é o amor do apóstolo Paulo pela igreja. Ele diz que em meio a muita luta, ele anunciou o Evangelho da graça de Deus. Essa é a primeira grande marca, irmãos, de uma liderança espiritual na igreja. Pastores, obreiros e líderes na igreja precisa ter esse tipo de amor. O amor que pensa no outro, o amor que se sacrifica, o amor que não busca os seus próprios interesses. O segundo atributo de uma liderança espiritual, segue comigo, por favor, está nos versículos 3 e 4.
Olha o que Paulo diz agora: pois a nossa exortação, a palavra exortação aqui, ela pode ser substituída pela palavra pregação, aqui nesse caso. Pois a nossa exortação ou pregação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A segunda marca, o segundo atributo que Paulo toma para si mesmo de uma liderança espiritual é uma pregação bíblica. O interessante é que a mensagem de Paulo é o Evangelho, diz o texto. Versículo 4, ao ponto dele mesmo nos confiar o Evangelho. Veja que a mensagem de Paulo é o Evangelho. Veja que no versículo 3, Paulo não busca enganar as pessoas. Paulo não busca explorar a boa-fé das pessoas. Paulo não busca usar da sua retórica para atrair de forma mercenária o dinheiro das pessoas. Pastor, por que Paulo está falando isso? Porque naquele tempo existiam muitos itinerantes filósofos que faziam isso. É como se Paulo dissesse assim: olha, eu não sou como eles. A minha pregação é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não busco enganar ninguém. A palavra dolo significa ardil. Paulo não pregava como um ardil para atrair as pessoas e seduzir as pessoas. Paulo estava dizendo, querido, no versículo de número 4, que ele não pregava para agradar as pessoas, mas ele pregava para agradar a Deus. Por quê, pastor? Porque Paulo pregava o Evangelho. Essa é a segunda grande marca e atributo de uma liderança espiritual. Uma liderança espiritual tem que se preocupar em pregar o Evangelho, em expor a palavra de Deus. Uma liderança espiritual precisa ser fiel à palavra do Senhor. Eu coloquei no Instagram uma frase que eu achei muito pertinente esses dias. O autor diz o seguinte: se um pastor não é fiel ao Evangelho que ele proclama, ele não é um pastor, ele é um usurpador. E Paulo aqui, irmãos, ele está defendendo a sua autoridade apostólica, dizendo o seguinte: eu não sou como esses que saem por aí enganando vocês, usando de dolo para pegar dinheiro de vocês. Ele diz no verso 3 que a pregação dele não está imbuída em engano, mas pelo contrário, já que ele recebeu o bendito Evangelho, ele vai ser fiel a esse Evangelho, não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Portanto, meus irmãos, esse é o segundo atributo de uma liderança espiritual. É claro que muitas vezes, para agradar a Deus, você vai desagradar os homens, né? Nós pastores que pregamos o Evangelho, pelo menos eu tenho muitas experiências desse tipo. Quando você fala tudo o que o auditório quer ouvir, você é muito aplaudido, né? Quando você fala algo que envaidece o coração do homem, que traz certa lisonja com aquilo que muitas vezes o nosso ego almeja, nós somos muito celebrados. As pessoas nos dão muitos tapinhas nas costas, quando de repente elas saem satisfeitas com aquilo que o preletor prega. Mas nem sempre, irmãos, aquele que prega o Evangelho vai ter essa reação do seu auditório. Muitas vezes, quando nós pregamos a verdade da palavra de Deus, nós contrariamos as pessoas. Nós destronamos, como diz o Dr. Eugene Peterson, o reino do ego. Nós dizemos algumas verdades que as pessoas não querem ouvir. Nós proclamamos algumas virtudes que as pessoas não querem viver. Nós combatemos alguns pecados que as pessoas não querem abandonar. E muitas vezes, irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus,
nós recebemos muitas vezes não aplausos, mas pedras. Na realidade, existe um grande pregador nas Escrituras que, quando ele terminou de pregar um sermão maravilhoso, expositivo, quando ele concluiu o seu sermão, ele não teve 2.000 convertidos, ele deve ter tido 2.000 pedras, porque no final do seu sermão ele morreu apedrejado. Estou falando de quem? De Estevão. Estevão pregou, irmãos, uma mensagem belíssima, dizendo o que, pastor? Que Deus não habita em construções humanas. Ele pregou uma mensagem centrada em Cristo, dizendo que em Cristo o tabernáculo de Deus veio a esse mundo e vós o matastes, vós o crucificastes. Aqueles homens rangeram os dentes, pegaram em pedras e covardemente mataram Estevão. Irmãos, nem sempre uma pregação bíblica vai arrancar suspiros da plateia. Mas enfim, irmãos, nós não estamos aqui para agradar a homens, diz o apóstolo Paulo. Olha o que diz aí o verso 4. Nós estamos aí para agradar a Deus. E de forma maravilhosa, quando muitas vezes nós desagradamos o nosso público porque dissemos coisas que às vezes o nosso coração não quer ouvir, são essas palavras que fazem diferença e fazem você mudar. É impressionante como é que Deus age e faz. Às vezes naquela admoestação que você sai meio aborrecido com o pastor, porque ele disse coisas que você não queria ouvir, às vezes são nessas coisas que você não queria ouvir que o Espírito Santo trabalha para mudar você. Que coisa extraordinária. Portanto, meu amado, esse é o segundo grande atributo de uma liderança espiritual, e o apóstolo Paulo elenca isso aqui de forma muito bonita, a pregação bíblica. A terceira está no versículo 5. Olha o que diz o texto, por favor. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricie os seus próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amado de nós. Veja, querido, que o apóstolo Paulo mostra o terceiro atributo de uma liderança espiritual é o seu caráter provado. Veja que Paulo não era um bajulador, versículo 5. Nós não usamos linguagem de bajulação. Paulo não é um bajulador. Paulo também não é um mercenário. Ele fala no versículo 5 de intuitos gananciosos. Veja que Paulo, irmãos, ele buscava a glória de Deus e não a sua glória pessoal. Versículo 6, jamais andando buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um homem que tinha um caráter provado. Ele não era um bajulador, ele não era um mercenário, ele não buscava se apropriar dos aplausos como os pregadores itinerantes faziam, mas ele buscava a glória de Cristo. O Hernandes, num comentário que ele tem desse texto, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: Paulo não pregava para arrancar dinheiro das pessoas, mas Paulo pregava para arrancar-lhes o coração de pedra. E essa era a pregação de Paulo, mas também era o caráter do apóstolo Paulo. O interessante é que no versos 7 e 8 você vê a têmpera desse homem. Ele abriu mão de um direito que ele tinha. Ele fala isso no verso 7. Qual era o direito? De receber da igreja de Tessalônica o seu sustento. Mas ele abriu mão, irmãos, porque ele estava cuidando daquela igreja como uma mãe. E ele cita isso, olha que bonito.
Como uma ama acaricia os seus filhos, a ideia é de uma mãe. Assim como uma mãe cuida dos seus filhos, eu cuidei de vocês. Eu me doei por vocês, ao ponto de eu abrir mão do meu direito, que eu tinha, de obter de vocês algum benefício pessoal. Mas veja, irmãos, que Paulo abre mão. Não se esqueça que Paulo trabalhou com couro, ele tinha essa destreza, ele tinha esse ofício de fazer couro, tendas, e ele então, ele tinha o seu próprio sustento, e ele se sustentava para que ele pudesse se doar para a igreja. O interessante é que aqui nessa carta, ele não diz, mas lá em Atos ele diz, e em Filipenses também ele diz, que chega às mãos de Paulo uma oferta da igreja dos filipenses. E quando os filipenses mandam para Paulo uma oferta, ele pôde se lançar de forma mais íntegra ao ministério, e ele então abriu mão do seu ofício de trabalhar com couro. Mas enquanto ele estava em Tessalônica, irmãos, ele não recebeu nenhum auxílio daquela igreja. E ele no versículo 7 e 8 ele diz assim: embora pudéssemos como enviados de Cristo exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus filhos. Agora veja que bonito, irmãos, Paulo não abriu mão apenas do seu direito. No verso 8 ele diz que ele de bom grado abriria mão da sua própria vida. Olha o que diz o verso 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Veja que o modelo, irmãos, de ministério de Paulo é o modelo da mãe. Eu fico imaginando, irmãos, essa liderança truculenta que muitas vezes nós enxergamos em tantas pessoas. Pessoas que exercem aquele mando, aquela autoridade tão truculenta e chegando às raias da tirania. Mas quando eu olho para Paulo, irmãos, eu vejo que os modelos que Paulo usa é o modelo familiar. Aqui ele diz que como ama, acaricia os seus filhos, ele se doou para aquela igreja, mostrando, irmãos, o caráter provado desse homem, mostrando como é importante você dar o exemplo e ser você também uma fonte de encorajamento e inspiração para as pessoas. Que coisa abençoada! O modelo de liderança de Paulo era de uma mãe carinhosa. Tem muita gente hoje que, quando a gente usa esses tipos de modelos, contrastando com o modelo do mundo, a gente acha até estranho, né? Não, o líder tem que ser bravo, enérgico, tem que tratar as pessoas com aspereza, com rudeza, porque senão as pessoas não vão lhe obedecer, o propósito não vai ser alcançado. Mas não é isso, irmãos, que eu vejo quando eu olho para as Escrituras, não é? Não é isso que eu vejo quando eu olho para Jesus. A Bíblia diz que Jesus era um cordeiro manso. Não é esse o tipo de liderança que eu vejo no apóstolo Paulo. Aqui no texto, ele usa dois modelos de liderança. O primeiro é de uma mãe. E se você é mãe, você sabe muito bem como você se doa pelo seu filho, não é? E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, vocês não imaginam o quanto eu me doei por vocês. E vocês sabem do meu caráter provado entre vocês. Por isso, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe talvez algo mais importante numa liderança espiritual do que o caráter, do que você ser uma pessoa com caráter provado, onde de repente você se torna um referencial para as pessoas, porque além de você pregar o Evangelho de Cristo, ser fiel à palavra de Cristo, você dá o exemplo com a sua própria vida. Isso é uma grande bênção em qualquer lugar. Uma pessoa que é fiel naquilo que ela fala, mas é fiel naquilo que ela vive. Como nós precisamos, irmãos, de modelos assim. Como nós precisamos de cristãos assim. Gente que tem o Evangelho nos lábios, mas gente que tem o Evangelho na vida. Gente que prega a palavra de Deus,
mas gente que tem um testemunho dessa palavra no cotidiano da sua vida. E por fim, eu termino. O quarto atributo de uma liderança espiritual, nós falamos primeiro, o líder espiritual, ele tem um amor abnegado. Paulo avançava e não buscava o benefício próprio. Ele sempre buscava ser fiel ao chamado de Cristo, custe o que custasse. O segundo atributo de uma liderança espiritual é uma pregação bíblica, honesta, não buscando enganar as pessoas, não buscando o aplauso das pessoas, não buscando ludibriar o coração dos incautos, dos fracos na fé, para retirar-lhes bens materiais, como a gente vê tanto por aí. É uma pregação centrada no Evangelho, é uma pregação que não visa pisar em ovos, não visa ficar com dedos para falar com medo de repente fulano ou ciclano achar ruim. Não, irmãos. Uma liderança espiritual prega o Evangelho, prega a palavra de Deus, expõe a verdade, e a verdade nos liberta, amém? O terceiro atributo da liderança espiritual, nós vimos aqui, é o caráter provado. O apóstolo Paulo era um homem que não tinha do que se envergonhar. É por isso talvez que ele escreve lá em 1 Timóteo e a Tito as credenciais de um presbítero. E ele diz assim, olha, se você almeja ao episcopado, excelente obra você almeja, mas é necessário que o bispo, que o presbítero, que o pastor seja irrepreensível. Pastor, o que significa no original a palavra irrepreensível? A palavra irrepreensível não significa que você não peca. A palavra irrepreensível não significa que você é perfeito. A palavra irrepreensível não significa que você é aquele santarrão e se julga perfeito acima das pessoas, não. A palavra irrepreensível ali no original grego significa aquela pessoa que não tem nada na vida dela que não macule o seu testemunho público. Não é que ele não peca. Ele não tem nada na vida dele público, escandaloso, que envergonhe o Evangelho de Jesus. Em outras palavras, a vida desse homem é um livro aberto. Ele não tem manchas. Ele não tem pontos escuros. Ele não tem algo que ele tem que esconder debaixo da mesa. A vida dele é às claras. Ele não tem do que se envergonhar. Ele é alguém que possui a luz do Senhor. Esse é o homem irrepreensível. É aquele que nunca vai ser um escândalo para a igreja. É aquele que nunca vai de repente envergonhar a igreja e o Evangelho por causa dos seus gestos equivocados. Portanto, querido, o terceiro atributo de uma liderança espiritual que nós vimos no apóstolo Paulo é esse caráter provado ao ponto dele dizer que estava pronto para oferecer a própria vida por causa da igreja. Em último lugar, a gente vê que o último atributo de uma liderança espiritual é a sua conduta irrepreensível. Versículo 10 e 12, eu termino. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, os que credes. E sabeis ainda de que maneira como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Veja, irmãos, que Paulo agora diz o seguinte: além de uma liderança espiritual ter um caráter irrepreensível, ele também tem que ter uma conduta ilibada. Ele tem que ter um procedimento digno, irmãos, do Evangelho de Deus. E aqui ele elenca 3 procedimentos muito bonitos no verso 10. Primeiro, ele andou de forma piedosa, ele andou de forma justa e ele andou de forma irrepreensível perante as pessoas. Veja que o apóstolo Paulo, irmãos, a sua autoridade provinha da sua mensagem, mas também do seu exemplo.
Paulo era um homem que vivia de forma piedosa, de forma justa e de forma irrepreensível perante os irmãos. E ele lembra os tessalonicenses que quando ele esteve lá, essa era a conduta dele, e essa sempre fora a conduta do apóstolo. O interessante é que a sua autoridade, ela provinha também da sua conduta, da forma como ele se procedia, da forma como ele se relacionava com as pessoas. E isso, irmãos, é muito importante. E aqui está o segundo modelo que Paulo usa de ministério. Se no versículo de número 7 ele usa a figura da mãe, no versículo de número 12, no versículo 11, ele usa a figura do pai. A mãe é aquela que cuida, zela e está pronta para entregar a própria vida. O pai é aquele que dá o exemplo, é aquele que exorta, é aquele que admoesta, é aquele que ensina, é aquele que mostra o caminho, é aquele que introduz os filhos num modo de viver digno. E é isso que Paulo está dizendo: eu vos consolei, eu vos admoestei para vocês viverem, verso de número 12, de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino. Essa é a quarta conduta, irmãos, irrepreensível, que o apóstolo Paulo diz que deve ser um atributo de uma liderança espiritual. Pastor, então, por que Paulo escreve esse capítulo 2? Volto ao início. Ele escreve, irmãos, porque uma igreja modelo, ela pode sempre melhorar. E ela melhora quando ela valoriza uma liderança bíblica e espiritual. Alguém já disse que uma das grandes bênçãos em qualquer associação de pessoas é ter um líder segundo o coração de Deus. Como é raro, irmãos, a gente ter pessoas certas nos lugares certos. E como é raro, irmãos, a gente ter uma liderança como o apóstolo Paulo, piedosa, justa e irrepreensível. 4 atributos de uma liderança espiritual que Paulo expõe aqui no 2º capítulo, nessa carta aos Tessalonicenses, para que eles possam aprender a valorizar melhor a sua liderança. Portanto, meus amados, cuidemos de nós mesmos, para que nós não venhamos a envergonhar o Evangelho. Cuidemos de nós mesmos, para que a gente não venha envergonhar a igreja de Cristo. Cuidemos de nós mesmos, para que a gente não seja um tropeço para as pessoas ao nosso redor. E acima de tudo, cuidemos de nós mesmos, para que a gente não envergonhe o nosso Senhor Jesus. Paulo amava aquela igreja, mas Paulo queria que aquela igreja aprendesse a valorizar, a perceber e, acima de tudo, a auxiliar uma liderança bíblica e espiritual. Amém?